Olá, meu nome é Joel, eu sou do canal Fronil, bem-vindo a esse canal. Eu quero iniciar esse vídeo de hoje com a seguinte pergunta: existe a igreja perfeita? Provavelmente a sua resposta foi não, não existe a igreja perfeita, já que ela é formada por um grupo de homens, grupo de pessoas, e as pessoas são cheias de defeitos, existem problemas, logo não existe a igreja perfeita. Mas eu quero mostrar um negócio para você e eu quero responder da seguinte maneira. Primeiro existe sim a igreja perfeita. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer até quando envelhecer, não se desviará dele. O problema é que nós fomos ensinados, doutrinados desde criança nesta ideia de que ali tem uma igreja, na rua de baixo tem uma igreja, ali tem outra igreja, no bairro ali tem duas igrejas. Então nós fomos criados desde pequeno com essa ideia de que ali tem uma igreja. Mas essa não é a igreja perfeita, a igreja verdadeira. Jesus Cristo disse para Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. A igreja perfeita existe sim, é o corpo invisível de Jesus Cristo, criada por Jesus, fundada por Jesus, comprada pelo seu precioso sangue. A igreja perfeita, a igreja é a obra de Jesus Cristo, é a criação de Jesus, e igreja só existe uma e ela pertence a Jesus. Esse nome igreja pertence a Jesus, ela é propriedade intelectual de Jesus. O que aconteceu é que Jesus veio nesta terra e ficou aproximadamente 3 anos ensinando o grupo de homens o que deveria ser feito na teoria e na prática. Ele ensinou esse grupo de homens. No final desses 3 anos sobraram 12, e ele chegou para esses 12 e deu a grande comissão: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando a guardar tudo que eu vos tenho ensinado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eles pegaram esta igreja de Jesus, essa igreja perfeita de Jesus, e eles saíram, começaram a viver, colocaram isso em prática do seu dia a dia, fizeram discípulos, tanto que Atos 2:42 está lá escrito lá, olha, e eles na comunhão dos apóstolos, no partir nas orações, todos estavam cheios do temor do Senhor, e muitos sinais e maravilhas eram feitos no meio deles. Partiam pão de casa em casa, reuniam-se diariamente, vendiam suas propriedades e bens e repartiam uns com os outros conforme cada um tinha necessidade. E louvando a Deus e tendo a simpatia do povo, o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esta era a igreja perfeita de Jesus, comprada pelo sangue de Jesus, idealizada por Jesus, ensinada agora pelos apóstolos, pelos discípulos apóstolos, funcionando na prática. Esta era a igreja perfeita funcionando na prática. O Império Romano olhou para tudo aquilo e falou: olha, gente, não dá certo, está errado. E ele tentou acabar com isso, perseguiu, mandou para a arena, para os leões. Como ele não conseguiu acabar e pelo contrário, ele piorou, porque o cristianismo se espalhou pelo mundo conhecido da época. Então o Império Romano chegou e falou: olha, gente, vamos organizar isso aqui. Tá vendo todos? É interessante essa mensagem de vocês. Como é que é a mensagem? Jesus Cristo, Filho do Deus, salvação, vida eterna. Interessante essa mensagem, precisamos levar essa mensagem para o mundo. Mas vocês estão vendo todas as outras religiões? Todas elas têm templo, tem um dia que eles se reúnem, tem um lugar. Nós precisamos construir um templo. Nós estamos falando de Jesus Cristo, Filho de Deus, dono de tudo, Criador dos céus e da terra, dono de todo ouro, toda prata. Nós precisamos construir um prédio, um templo, onde nós vamos reunir. Então o Império Romano pegou esses cristãos, e colocou dentro de um prédio. O Império Romano institucionalizou o cristianismo. E para piorar, ele pegou o nome igreja que pertence a Jesus e colocou na frente do prédio. Colocou lá, igreja.
além de institucionalizar, colocou o nome igreja na frente, na placa da frente, e ainda criou várias regras. E tem várias regras que não estão e são até contra a Bíblia. Com o passar dos anos, Lutero olhou para tudo aquilo e falou: gente, está errado, está tudo errado. Nós precisamos voltar, resgatar o cristianismo verdadeiro. E ele rompeu, tentou voltar aos primeiros ensinos, à igreja primitiva. Passou mais alguns anos e outros grupos, outras pessoas e grupos de pessoas também olharam para tudo aquilo e, descontente com as regras que existiam, começaram a abrir as suas próprias igrejas, até chegar nos dias de hoje, aonde nós temos Igreja Católica, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Quadrangular e milhares de igrejas espalhadas pelo Brasil afora. O que nós precisamos entender é que igreja só existe uma, que é o corpo invisível de Jesus Cristo, igreja criada, fundada, comprada pelo sangue de Jesus. Esta é a igreja verdadeira, esta é a igreja perfeita. Todas essas outras aqui são instituições religiosas, são instituições religiosas. Isto não é igreja, isto é um prédio, isto é um templo, isto é uma instituição religiosa. Dentro dessa instituição religiosa, pode ser que haja pessoas que pertencem à igreja perfeita, corpo invisível de Jesus, mas não necessariamente, nem obrigatoriamente existe. Esta é a igreja perfeita. Se você ainda não encontrou, não faz parte dessa igreja perfeita, corpo invisível de Jesus Cristo, entregue sua vida para Jesus Cristo. Ele disse: aquele que crê será salvo. Eu vim para que tenham vida, e vida à abundância. E meu reino não é deste mundo. E eu estou indo preparar morada. E eu levarei todos aqueles que crerem em meu nome. Entregue sua vida para Jesus Cristo e faça parte desta igreja perfeita, que é o corpo invisível de Jesus Cristo, o organismo vivo. Obrigado, que Deus te abençoe.